Olá! Hoje nós vamos ver o capítulo 12 do livro No Mundo Maior. Esse capítulo se chama Estranha Enfermidade. E aí André começa dizendo, né? Acompanhado o abnegado irmão dos sofredores, penetrei confortável residência, onde Calderaro me conduziu incontinente à presença do nobre cavalheiro em repouso. Estávamos num elegante aposento, decorado em ouro velho, magnífico tapete completava a graça do ambiente, exibiam arabescos em harmonia com os detalhes do teto. E esticado no divã, né, o enfermo que visitávamos estava em profunda meditação. Ao lado, humilde entidade de nossa esfera, como que estava nos esperando. Aproximou-se e nos cumprimentou gentil. Às fraternas interpelações do assistente, respondeu solícita. Fabrício vai melhorando. No entanto, continuam os fenômenos de angústia. Tem estado inquieto, aflito. O orientador lançou expressivo olhar ao doente e insistiu. Ele ainda mantém autodomínio? Não se abandonou totalmente às impressões destrutivas? E ela, revelando contentamento, informou: a divina misericórdia não tem faltado. O desequilíbrio integral, por enquanto, não aconteceu. Em nome de Jesus, nossa colaboração vem prevalecendo. Calderaro, então, fraternalmente perguntou, se dirigindo a mim: alguma vez, André, você chegou a examinar casos declarados de esquizofrenia? Não adquirira conhecimentos especializados da matéria, mas não ignorava que essa doença era uma das mais inquietantes questões da psiquiatria moderna. Esse ramo ingrato da ciência, que estuda as doenças da alma, declarou o companheiro, compreendendo a minha incipiência, é há algum tempo campo de batalha entre fisiologistas e psicologistas. Tal conflito é, em verdade, lamentável e muito antigo, inútil, de vez que ambas as correntes possuem razões substanciais nos argumentos com que se digladiam. Somos, contudo, forçados a reconhecer que a psicologia ocupa a melhor posição, porque examina o problema nas adjacências das causas profundas, ao passo que a fisiologia analisa os efeitos e procura remediá-los na superfície. Em seguida, o assistente me recomendou examinar a esfera mental do visitado. Auscultei o seu íntimo, ficando aterrado com as inquietações que lhe povoavam o ser interior. O cérebro apresentava anomalias estranhas. Toda a face interior mostrava manchas sombrias. Os distúrbios da circulação, do movimento e dos sentidos eram visíveis. Calderaro me apresentou Fabrício, classificando-o como esquizofrênico. Mas não estaríamos ali diante de um caso de neurastenia cerebrocardíaca. O instrutor me ouviu pacientemente e observou. Diagnóstico exato, no aspecto em que o nosso amigo se apresenta hoje. A esquizofrenia, porém, originando-se de sutis perturbações do organismo perispiritual, se apresenta no vaso físico,
por surpreendente conjunto de moléstias variáveis e indeterminadas. No momento, temos aqui a doença de Kirschner. A doença de Kirschner é uma doença que se manifesta com hiperestesias, ilusões sensoriais e vertigens, acompanhadas de taquicardia. Maurice Kirschner era um médico húngaro de 1836 a 1883, né? Essa aqui é um parênteses para a gente entender o que é a doença de Kirschner, né? De Kirschner. Com todos os característicos especiais. Mostrando grave expressão no semblante, ele acrescentou: repara, além dos efeitos mutáveis, analisa a mente e os domínios das sensações. Lancei mais profundamente a sonda da minha observação sobre os quadros interiores do enfermo, ou seja, a mente, e percebi imagens torturantes na tela da sua memória. Ensimesmado, quer dizer, isolado em si mesmo, Fabrício não se dava conta do que ocorria no plano externo. Braços imóveis, olhos parados, se mantinha distante das sugestões ambientais. Mas no íntimo, a zona mental parecia uma fornalha ardente. A imaginação superexcitada detinha-se ao ouvir o passado. Recordava a figura de um velhinho agonizante. Escutava suas últimas palavras a recomendar aos cuidados 3 jovens presentes também ali, na paisagem de suas reminiscências. O moribundo devia ser seu pai e os rapazes, seus irmãos. Conversavam entre si lacrimosos. De repente, as lembranças se modificaram. O ancião e os jovens pareciam revoltados contra ele, acusando-o, xingavam com descaridosas designações. O doente ouvia vozes internas, ansioso, amargurado, desejava se desfazer do passado, pagaria qualquer preço pelo esquecimento, desejava fugir de si próprio, mas em vão. Sempre as mesmas recordações atrozes castigavam sua consciência. Então, ele estava doente pela culpa. Não conseguia conviver mais com o que tinha feito no passado e ouvia aquelas pessoas que ele estava em débito. Era só isso a doença dele. Só, né? Continuando. Eu verificava os estragos orgânicos resultantes do uso intensivo de analgésicos. Aquele homem deveria estar duelando consigo mesmo desde muitos anos. Achava-me no exame da situação quando uma senhora idosa surgiu no aposento, tentando chamá-lo à realidade. Vamos, Fabrício. Não se alimenta hoje? Ele vagueou olhar pela sala, esboçou uma resposta negativa sem palavras e se deixou ficar na mesma posição. A mãe insistiu caridosa, mas não conseguiu demovê-lo. E por que prosseguiu, né, atenciosa, buscando dar um caldo, o doente se levantou de súbito, como se tivesse repentinamente enlouquecido. Esbravejou expressões inconvenientes e ingratas. Vermelho de cólera, repeliu o oferecimento, surpreendendo-me pela crise de nervos estrambelhadas. A esposa
Regressou ao interior da casa, enxugando os olhos, enquanto o caldeirado me esclarecia comovido. Está no limiar da loucura. E ainda não enveredou francamente pelo terreno da alienação mental, graças à dedicação de velha parente desencarnada que o assiste vigilante. Logo após, o assistente o submeteu a operações magnéticas de reconforto, vigorando sua resistência. Diante do neurastênico, agora mais calmo, narrou com serenidade: nosso irmão enfermo teve a infelicidade de se apropriar indevidamente de grande herança. Depois de haver prometido ao pai moribundo velar pelos irmãos mais novos, na presença deles. Porém, ao se sentir senhor da situação, desamparou os irmãos e expulsou do lar. Se valendo de rábulas, aqueles advogados bem remunerados que não têm escrúpulos, né? Vivem de fazer textos legais falsos, né? E conseguirem aquilo que quem está pagando quer. Por mais enérgicos e convenientes as reclamações arrazoadas, por mais comovedores os apelos à amizade fraterna, ele se manteve em clamorosa surdez, jogando os irmãos à penúria e à dificuldade de toda a sorte. 2 deles morreram no sanatório em leitos, né, de indigência, minados pela tuberculose que os surpreendeu em excessivas tarefas noturnas. E o outro desencarnou em míseras condições de infortúnio, relegado ao abandono antes dos 30 anos, presa de profunda avitaminose, ou seja, de anemia, consequente da subalimentação a que fora compelido. Tudo isso nosso desditoso amigo conseguiu fazer, escapando da justiça terrestre. Entretanto, não pôde eliminar dos arquivos da consciência os requisitos do mal praticado. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental como carvões em paisagem denegrida, após incêndio devorador. E esses carvões se convertem em brasas vivas, sempre que excitados pelo sopro das recordações. O mau filho e perverso irmão, enquanto dono dos patrimônios da resistência que a virilidade do corpo lhe permitia, tentava fugir de si mesmo, sem grandes dificuldades. O dinheiro fácil, a vida sólida, saúde sólida, os divertimentos e prazeres desempenhavam para ele a função de pesadas cortinas entre o personalismo arrogante e a realidade viva. Mas o tempo desgastou seu corpo e consumiu a maioria das suas ilusões. Pouco a pouco, ele se encontrou consigo mesmo, na viagem de volta ao próprio eu. Porém, se viu a sós com as lembranças de que não conseguia escapar. Em vão tentou descobrir o bom ânimo e o bem-estar. Esses 2 fugiram dele. Era impossível se concentrar no próprio ser, sem ouvir o pai e os irmãos, acusando-os, cobrando a sua vileza, sua mesquinhez. A mente atormentada não achava refúgio consolador, se lembrava do passado, este lhe exigia reparação. Se buscava o presente, não obtinha tranquilidade para se manter no trabalho sadio.
E quando tentava se erguer no plano superior, desejoso de orar ao Altíssimo, era surpreendido ainda aí por dolorosas advertências, no sentido de inadiável correção das faltas cometidas. Lembra, antes de orar, vai e repara o mal que você fez. Nesse estado espiritual, interessou-se tardiamente pelo destino dos irmãos. As informações colhidas não lhe davam margens a pagamentos imediatos. Todos haviam partido, precedendo-o na grande jornada do túmulo. Desde então, verificando a impraticabilidade de rápida retificação do tortuoso destino, o infeliz se prendeu nas zonas mais baixas do ser. Ou seja, ele entendeu o mal que ele fez. Ele foi tentar, buscar os irmãos e reparar o erro, tarde demais. Por isso que ele está nesse estado. Perdeu as ambições nobres e os ideais sadios, passou a ignorar os recursos da esperança. As vantagens materiais, ao invés de confortá-lo, infundiam nele agora pavoroso tédio e indizível desgosto. Se encaixando à máquina das responsabilidades financeiras criadas por ele mesmo, sem o espírito de possuir para dar em nome do bem universal, não foi possível a ele fugir das imposições da vida social, na qualidade de homem de alto comércio, até que baqueou em supremo torpor, sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência. Começou a ver perseguidores em toda parte. Adquiriu assim fobias lamentáveis. Para ele, todos os pratos estão envenenados, desconfia de quase todos os familiares e não tolera as antigas relações de amizade. O excesso de recursos materiais o fez descrente da amizade sincera. Deu a ele noções de privilégio que nunca mereceu. Acentuou sua independência destrutiva, extinguiu no coração a bendita luz do verbo servir. Como vemos, sua situação é absolutamente desfavorável ao necessário reerguimento. A condição que se impôs pelos desejos menos nobres, que sempre nutriu, é a apatia e a esterilidade. Ou seja, assim que ele entendeu que não dava para voltar atrás, que não dava para ajudar os irmãos como o pai tinha pedido e como ele tinha se comprometido com o pai a fazer, ele poderia ter ajudado o próximo, ajudado quem necessitava. Mas ele não viu essa saída. Ele se entregou à culpa. E aí ele achava que as pessoas que estavam na sua volta queriam envenená-lo, porque ele se sentia culpado, então ele achava que todo mundo o sentia culpado também, então queria acabar com ele. Ele achava que não tinha amigo sincero, que todos aqueles que se aproximavam dele eram pessoas que queriam se aproveitar da riqueza dele, que estavam ali não por amizade sincera, mas por amizade por interesse. Ou seja, a consciência culpada, A certeza de que devia ter feito e não fez. Quando o tempo vai passando e a energia vai acabando, a consciência vai pesando. E no caso, desse capítulo, não tinha mais como voltar, como a gente falou, não tinha mais como voltar. Os irmãos tinham morrido, não tinham o que fazer. Ainda tinha o jeito dele se redimir, que era doar para quem precisa. Mas a culpa dele era muito grande, Sua mesquinhez não deixou ver essa possibilidade. Então ele começou a fechar em si mesmo.
começou a desconfiar de todo mundo e veio então o desequilíbrio mental. Então, ao invés dele agir para fora, ele começou a agir para dentro. A essa altura da narrativa, Calderaro apontou em particular o cérebro doente e explicou: o sistema nervoso, que se liga à câmara encefálica através de processos descritíveis na técnica da ciência humana, não é mais do que a representação de importante setor do organismo perispirítico, segundo acabamos de estudar. A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou esses centros vitais com a incessante emissão de energias corruptoras. Consequentemente, verificou-se o que em boa psiquiatria poderíamos chamar por lesão generalizada do sistema nervoso. Esse desastre atingiu, em primeiro lugar, as sedes das conquistas mais recentes da personalidade. Isso é, as células e os estímulos mais jovens, que se localizam nos lobos frontais e no córtex motor, inutilizando temporariamente o nosso amigo para a meditação elevada e para o trabalho sadio, e o obriga a regredir no terreno espiritual, para dentro de si mesmo. Aquele terceiro nível da consciência, né? Do capítulo 2 ou 3, eu não lembro, mas do comecinho do livro, né? De mente estacionária agora, em plena região instintiva da individualidade, nosso enfermo ainda não se acha positivamente equilibrado, graças à contínua assistência do nosso plano. Depois que o assistente se calou, ousei perguntar: mas há esperança de reequilíbrio para breve? Absolutamente não. No caso dele, as terapêuticas em uso não funcionariam. O espírito delinquente pode receber os mais variados gêneros de colaboração, mas será imperiosamente, ou seja, necessário, o médico de si mesmo. A justiça divina exerce invariável ação, embora os homens não a identifiquem no mecanismo de suas relações ordinárias. Os criminosos podem, por muito tempo, escapar ao corretivo da organização judiciária do mundo. Mas, no entanto, mais cedo ou mais tarde, vaguearão diante dos seus irmãos em humanidade. Em baixo terreno espiritual, representado no quadro das aflições punitivas, que eles próprios criaram. Para os familiares e amigos, Fabrício é um esquizofrênico, incapaz de resistir às aplicações do choque insulínico, em virtude do coração frágil e cansado. Ou seja, ele não pode receber medicação porque o coração não aguenta. Mas, para nós, é um companheiro acidentado na ambição inferior, curtindo resultados amargos de seus propósitos de dominar egoisticamente na vida. Assim, fiquei com interrogações naturais no campo íntimo. Se o doente não oferecia perspectiva de melhoras substanciais, qual o objetivo da nossa assistência? Por que nos demorarmos à frente de um caso que não tem solução, como aquele? Pela impossibilidade do próximo reencontro entre os criminosos e as vítimas?
Calderaro não me deixou sem resposta. Estamos aqui a fim de proporcionar a Fabrício morte digna. Não chegará a enlouquecer em definitivo. Com nossa ajuda fraterna, desencarnará antes de perder totalmente a razão. E porque me mostrasse espantado, o prestimoso amigo acrescentou: Fabrício desposou uma criatura por todos os títulos credora do amparo celestial. E essa mulher, quase sublime, lhe deu 3 filhos, aos quais ele se consagrou nobremente. Ele os preparou para o elevado ministério social. Atualmente, eles são 2 professores e um médico, dedicados ao ideal superior de servir ao bem coletivo. Fabrício não tem direito de perturbar a família organizada, à sombra do seu amparo material, mas educada sem o seu personalismo despótico, né? Pelo serviço que prestou à esposa e aos filhos, agora recebe do alto o socorro, de maneira a transferir residência por imposição da morte, preparado para o futuro de reajustamento. As preces da companheira e dos filhos garantem a ele uma boa morte próxima, para a qual vamos organizando as suas energias e habituando para e passo, ou seja, no mesmo ritmo, a família a permanecer em missão ativa no bem, sem a presença material dele. Vou parar por aqui, por causa do tempo, e a gente continua no próximo vídeo.